Bom, então, vocês não têm dúvida nem nas tarefas de percurso, nem no conteúdo, né? Vocês já deram uma olhada lá como é que vai ser a avaliação final? Não, professor, não vem não. A avaliação final, vocês vão fazer uma. Vai ser no mesmo estilo do do último semestre. Vocês vão fazer uma apresentação. A prova vai ser dia 19. Deixa eu conferir. Vai ser dia 19 desse mês. Dia 17 agora, eu vou fazer uma aula para vocês para tirar dúvidas só sobre a apresentação e sobre alguma dúvida que vocês puderem ter nas atividades, ok? Então, a próxima aula nós vamos trabalhar só com isso, dúvidas na apresentação e nas atividades. Como nós não estávamos no outro semestre, no semestre anterior, eu peguei uma aula apenas para tirar dúvida de cada semana, né? Como nesse semestre agora não consegui fazer essa divisão, então eu deixei essa aula agora também com conteúdo bem mais enxuto, e a aula anterior também foi um conteúdo mais enxuto, para que tivesse mais tempo de tirar dúvida de vocês. Então, bem que eu estou vendo, vocês não estão tendo dúvidas, estão entendendo tudo, alguns já postaram as tarefas que eu vi lá postada estão com conteúdo muito bom, então, consequentemente, as aulas vão ser um pouco mais curtas, porque as aulas anteriores nós tivemos um conteúdo um pouco mais denso, para que agora nós tivéssemos mais tempo para tirar dúvidas que vocês tivessem. Então, a aula de hoje vai ser mais curta, ok? Como na aula anterior, a aula de hoje também é bastante teórica, então eu vou apresentar slide novamente. Então, hoje vamos falar sobre gestão de estoque. Na aula anterior, nós falamos sobre o PCP, né? E aí eu comentei para vocês que no PCP a gente faz o controle da produção, e uma parte do controle da produção é estoque. Então, agora nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre estoque. Então, a administração de materiais, ela é um subsistema do sistema empresa. Então, nós falamos lá sobre sistemas na primeira aula, e dentro do sistema que é a sociedade, temos um outro subsistema que é a empresa, e dentro desse sistema que é a empresa, temos esse subsistema que é de gestão de estoque, ou de gestão de materiais, administração de materiais. O que a gestão de estoque visa definir? Ela visa definir, visa determinar o que a gente deve adquirir, quanto devemos adquirir e como adquirir ao menor custo. Nós vimos lá sobre o Kanban que uma das ideias mais relevantes de gestão é você economizar com estoque. Nem sempre isso é possível. Há algumas situações em que você tem que fazer estoque. Só que quanto menor estoque você fizer, melhor. Então você tem que saber quanto e quando vai adquirir. Você não pode adquirir uma grande quantidade de materiais agora e fazer um estoque enorme, porque isso vai ter custo de estocagem. Você vai gastar para manter esse material parado. Esse material parado representa um desperdício de dinheiro, e também esse material parado pode acabar até se perdendo devido a uma
prazo de validade que se extingue. Então, o interessante é nós formarmos o mínimo de estoque possível, certo? E aí, nós também queremos comprar o menor preço possível. Por quê? Quanto mais barato a gente comprar os estoques, comprar matéria-prima, comprar produtos, mais lucro a gente vai ter. Seja porque vai vender mais para o consumidor e vai ganhar por estar vendendo uma grande quantidade, seja porque nós também podemos aumentar a nossa margem de lucro, aumentar o lucro que vamos ter por cada venda. Então, quando nós pensamos em estoque, nós estamos pensando em fazer esse ajuste para que a produção, aquele planejamento da produção possa efetivamente ocorrer com o menor custo possível. Então, a administração de estoque ela vai sempre buscar minimizar o capital, o dinheiro total investido em estoque, certo? Ela vai sempre tentar reduzir essa quantidade de dinheiro investido em estoque, porque quanto mais dinheiro investido em estoque eu tiver, mais caro vai ficar o meu custo de produção. Seja porque eu posso ter que pagar juros para um banco, porque eu vou ter esse dinheiro investido em estoque, ou seja porque esse dinheiro que está em estoque, eu poderia ter investido em outra coisa para ganhar mais dinheiro. Quando eu quando eu estou produzindo, eu tenho alguns estoques, alguns tipos de estoque. Tem um estoque de matéria-prima, que é aquele material que chega, ou de produtos, e numa indústria eu posso ter o estoque de produtos acabados e estoque em processo. Estoque de matéria-prima em uma indústria é aquele material que chega, por exemplo, numa indústria de móveis, chegou a madeira ou chegou as folhas de MDF, isso é estoque de matéria-prima. Essa matéria-prima vai começar a ser processada, então começa a cortar as folhas de MDF, perfurar, lixar a madeira. Durante esse processo de corte, perfuração dessa matéria-prima, que é madeira ou MDF, esse produto vai ser estoque em processo. Quando eu terminar de montar o produto, por exemplo, se aquele material foi comprado para fazer guarda-roupa, quando eu tiver com o guarda-roupa pronto, isso é estoque de produto acabado. Toda vez que você tomar uma decisão relacionada a um desses tipos de estoque, essa decisão vai influenciar o outro. Se eu resolver colocar mais produtos para serem elaborados, portanto, vou aumentar o meu estoque de material em produção, consequentemente, eu vou ter uma redução do meu estoque de matéria-prima e vou ter um aumento do meu estoque de produtos acabados. Se eu resolver aumentar o meu estoque de produtos acabados, eu vou ter que aumentar a velocidade da produção. Com isso, eu vou ter mais estoque de matéria, mais estoque de produtos em processo e menos estoque de matéria-prima. Como eu vou estar consumindo mais rápido da matéria-prima, estoque de matéria-prima, eu vou ter que estar comprando mais para repor esse estoque mais rapidamente, certo? Lembrando também que algumas matérias-primas você pode estocar, outras você não pode. Algumas o custo de estoque é mais barato, outra é mais cara. Por exemplo, uma madeira bruta, que não tem muito processo feito nela. Eu posso, muitas vezes, estocar ela ao ar livre. Chegar com a pilha de madeira no pátio sem nenhum problema. Já se eu tenho, por exemplo, um estoque como carnes, frutas frescas, então vou ter um custo maior, porque essas frutas, essa carne vai precisar ser acondicionada num local seguro, onde não tenha contato com animais, não tenha contato com bactérias, vai precisar ser refrigerado. Alguns estoques envolvem risco, por exemplo, uma empresa química que trabalha com produtos altamente contaminantes, altamente tóxicos, ela vai ter que ter um cuidado especial com a segurança desses produtos. Bancos, o produto de um banco é dinheiro, então ele vai ter que ter um cuidado com a segurança desse produto. Quanto mais dinheiro ele armazenar, maior vai ser o risco. A mesma coisa para joalheria, que produz joia, quanto mais ouro ele armazenar, mais, ou pedras preciosas armazenar, maior vai ser o risco, mais atrativo vai ser para roubo.
Então, eu tenho que analisar tudo isso na hora de pensar essa produção. Eu tenho que pensar todos os aspectos. Por exemplo, se eu quero produzir, eu tenho uma joalheria, e eu quero produzir mais joias, eu vou ter que ter mais matéria-prima e mais produtos em processos. Então, nesse caso, eu sei que eu vou aumentar o meu risco. Eu vou ter que investir mais em segurança. Por outro lado, se eu vou produzir apenas poucos produtos, eu posso ter uma quantidade menor de matéria-prima, pedras preciosas na joalheria, manter um estoque de produtos acabados baixo também e produtos em processo também baixo. Com isso, eu reduzo o risco. Eu posso economizar, não tem que ter segurança, mas eu posso investir um pouco menos em segurança. Então, no estoque nós temos basicamente interligados o planejamento e controle de produção. Então, as funções básicas do planejamento e controle de produção são programação, aquisição, estocagem e distribuição. Então, quando penso nesse programa de programação, eu vou pensar nele para contornar problemas, como estimativas exageradas. Imagina que um restaurante fez uma estimativa de que ele conseguiria vender 1.000 pratos por dia e consegue vender só 200. Só 200. Então, ele fez uma estimativa exagerada. Imagina o custo financeiro disso. Pode ter também problema de ressuprimento. Imagina um outro restaurante que trabalha à noite, ele faz uma estimativa menor do que ele conseguiria. Então, ele faz a estimativa de conseguiria vender 300 pratos e tem uma demanda aí de 800. Então, agora à noite, ele vai ter uma dificuldade de ressuprir esse estoque. A mesma coisa podemos pensar para vários outros tipos de indústria. Por exemplo, a indústria automobilística, que precisaria produzir mais do que ela está produzindo atualmente. Ela não consegue comprar um insumo naquele momento, num pico exagerado de consumo, de necessidade, ela pode não conseguir. Por exemplo, ela pode estimar que conseguiria vender 1.500 carros em um mês, a demanda aumenta e ela iria conseguir vender 4.000. Nesse caso, ela precisaria comprar mais insumos. Mas pode ser que ela não tenha se planejado para isso, para um possível aumento. Então, ela vai ser pega de surpresa e vai ter mais dificuldade de comprar esses insumos a mais que ela precisaria. Dúvidas até aqui? Não, professor, de boa. Não. Ok, então. E aí, para que isso não ocorra esse problema, você tem que estar sempre pensando na aquisição e reposição. Então, antes de iniciar uma especificação, é fundamental ter em mente de forma clara o que se quer comprar, para que servirá, vai servir para que esse produto e quem vai fazer o uso dele. Eu já trabalhei num setor de compras e aí tínhamos que comprar, foi necessário que comprássemos um televisor. Aliás, uma quantidade de televisores. E aí, nessa compra de televisor, a gente tinha que fazer uma descrição. A gente tinha que colocar exatamente o que a gente queria. Só que não pode colocar lá, eu quero um televisor da marca tal, modelo tal. Você tem que colocar o que o televisor tem que ter. Eu quero esse televisor com 3 entradas USB, uma de HDMI, tela tamanho tal, resolução tamanho tal. Então, você tem que descrever tudo que você quer comprar para que faça as pesquisas desse produto. Quando você trabalha em uma empresa que
você vai precisar comprar esses produtos, você não pode, não é bom você colocar a descrição de marca ou local, porque você já limita a quantidade de fornecedores que você tem. Imagina que você tem um restaurante e queira comprar carne para fazer para fazer o prato do dia. Imagine que seja churrascaria e você queira comprar, por exemplo, alcatra. Se você chegar lá e pesquisar só em um mercado, você vai obter uma pesquisa de preço. Mas para obter melhor, para conseguir melhores resultados, o ideal seria pesquisar em uma grande quantidade de locais que vendem carne. Aí você tem que fazer a descrição da carne. Olha, eu quero alcatra com uma percentual tal de gordura, peça de tamanho tanto até tanto, carne fresca ou carne congelada, você precisa colocar tudo isso. Imagina que você é uma churrascaria, quer fazer um churrasco, não faz uma descrição correta, e aí as pessoas, os clientes chegam lá para você, os seus fornecedores, você precisa de carne para churrasco, e chega um fornecedor seu lá com uma alcatra congelada. Problema, né? Porque a alcatra congelada ela não fica boa para o churrasco, então você não vai ter um produto de boa qualidade. Mas foi exatamente esse o produto que você pediu. Você pediu alcatra, não definiu que tipo de alcatra ela era, você ficou com esse problema na mão. A pessoa te ofereceu uma alcatra congelada, vendeu para você uma alcatra congelada, ela não mentiu para você, você só queria alcatra. Você não descreveu se era fresca ou congelada. E mesmo que você não aceite o produto, tá, não é alcatra congelada que eu quero, não vou aceitar. Você recusa o produto, mesmo assim você está agora. Aí há 4, 5 horas do almoço, às vezes até menos, já com um monte de funcionário, um monte de gente precisando já para trabalhar lá, para fazer o almoço. E aí que você tem que sair atrás da carne, para fazer o churrasco ainda. Então aí você tem um problema. Aí o ideal é você já fazer essa descrição bem correta para que, quando você vai comprar o produto, quando o produto chega, seja exatamente o que você quer. O ideal é que, nessa definição do produto que você quer comprar, da sua matéria-prima, você tenha auxílio, ou seja, diretamente a pessoa que vai usar o produto e que faça essa descrição. Porque geralmente a pessoa que vai usar é que melhor conhece o produto. Então, após conhecer bem o produto, a gente começa uma outra fase. É a da especificação, relação custo-benefício. Essa especificação deve considerar todas as características do produto, não apenas aquelas materiais e o custo da compra, mas também a forma de fazer com que esse dinheiro possa comprar cada vez mais, possa comprar mais produto com o menor custo possível. Aí nós temos uma especificação, um custo-benefício. Às vezes você pode querer comprar em uma empresa, eu preciso de um computador para um caixa. Aí faz uma especificação de um computador que custa 15, 20 mil. Nesse caso, não teve um bom custo-benefício. Tem que fazer uma especificação exatamente daquilo que você precisa. Nem mais, nem menos. Se for menos, não vai te atender. Se for mais, você vai pagar mais caro, sem necessidade. E também nós temos que estabelecer os critérios que possam favorecer a qualidade desse produto, sem precisar de encarecer ou suprimir características que são julgadas supérfluas. Essa é a aplicação da relação custo-benefício. Pegar, fazer uma descrição que consiga atender todos os requisitos, mas não exija mais do que aquilo que é necessário para que o produto consiga realizar o fim a que ele vai ser destinado. Depois, tendo a utilização. Quem especifica o produto deve
conhecer como se utiliza esse produto. Então, se você vai fazer se você tem uma churrascaria e você vai especificar, vai fazer uma especificação do tipo de carne que vai comprar, o melhor é que a especificação seja feita pelo churrasqueiro, porque ele vai conhecer melhor as características de uma carne para que dê um churrasco bom, para que seja um churrasco de alta qualidade. Dúvidas até aqui? Não, professor, tudo certo. Após ter feito essa especificação, considerado tudo isso, aí você começa a elaborar um documento que dá autorização para uma pessoa fazer a compra. Quando eu trabalhei nesse setor, eu trabalhava fazendo esses documentos. Nos meus trabalhos, elaborar esses documentos. Então, a gente chegava lá, fazia uma autorização, trabalhava fazendo esse documento. Na verdade, era um órgão maior, então eu trabalhava fazendo uma parte desse documento, passava para outra pessoa, e essa pessoa dava autorização para essa compra. E a outra pessoa comprava. Então, seja para bens produtivos ou improdutivos, é solicitada para um programa de produção, para um projeto que está se desenvolvendo, ou ainda para abastecimento geral dessa empresa. Esse documento, essa de solicitação de compra, essa autorização de compra, ela deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, o local de entrega e, em alguns casos, possíveis fornecedores. Alguns casos já se tem uma definição de quem vai ser os fornecedores desses produtos. Alguns casos não. Quando não se tem essa definição, aí a pessoa responsável pela compra que vai ser responsável por buscar esses fornecedores no mercado. Quando não tiver definido já o fornecedor, então o responsável pelas compras vai começar um procedimento chamado cotação e registro de preço. Ele vai mandar essa descrição, esses documentos para diversos fornecedores, e esses fornecedores vão retornar com ofertas, propostas de venda. Então, você vai mandar isso aí, por exemplo, você quer comprar, você vai fazer uma construção, no caso da churrascaria, você vai comprar o Catra, você manda por e-mail, pode ser por e-mail, manda essa relação para todos os mercados de Porto Velho, ou para uma boa quantidade de mercados e açougues em Porto Velho. E aí eles vão retornar, olha, nosso preço da Alcatra é esse, tal, se você comprar tanto, eu posso fazer a tal. Então, você vai obtendo essa cotação de preço. Com base nessa cotação, é que você vai definir de quem você vai comprar. Quando se faz a cotação de determinado equipamento ou produto, os fornecedores enviam as propostas de fornecimento, informam o preço, que é aquilo que eu falei anteriormente. Reajuste ainda condições gerais. Pode ser que tenha um produto que a empresa estabeleça lá, olha, eu dou uma garantia maior, ou produtos que a empresa ofereça montagem gratuita ou não, ou, por exemplo, nesse caso da carne, da alcatra, algum açougue pode oferecer entrega sem custo. Então, a empresa, por intermédio desse comprador, fixa as diversas condições para o fornecedor. Então, veja algumas condições são mais usuais, são feitas pelos fornecedores. E por último, depois de ser feita essa cotação, nós temos o pedido de compra. Agora é quando a compra vai ser efetivamente realizada. Então, o pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor. Deve representar todas as condições, as características da compra que foram estabelecidas. O fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constante do impresso, todos os procedimentos de recebimento de peças, produtos. Então, tudo deve estar bem claro para que não ocorra nenhum erro. Se houver necessidade de alterar alguma das condições iniciais, por exemplo, você foi comprar o Catra e aí no meio do procedimento você vai precisar
de menos peça ou mais peça, ou talvez vai precisar de um produto um pouco diferente, isso também deve ser discutido nesse momento, no momento do pedido da compra. Por exemplo, você colocou lá que a alcatra tem que ter uma média de gordura de tanto. Essa média tem que estar espalhada por toda a carne. Não, a minha carne é mais marmorizada. Isso vai ter que ser discutido tudo nesse momento. Dúvidas? Não, professor, essa parte aí de compras eu me indiquei bem, porque eu trabalhei, né? Quer dizer, eu tô trabalhando na empresa, mas eu trabalhei no setor de compras. Hoje eu não tô mais. Mas eu me identifiquei bem. Eu já fiz isso, né? Eu já fiz estação de compra. Sim. Alguém mais teve alguma dúvida nesse conteúdo? Não, professor. Bom, então podem deixar a presença aqui. Essa aula ela foi programada para ser um pouco mais curta mesmo, porque eu esperava que vocês fossem ter mais dúvidas nos conteúdos. Como não tiveram, então, hoje vamos ter uma aula um pouco mais curta. Podem deixar a presença e quem quiser sair já pode sair. Professor, Oi. eu tenho só uma dúvida sobre quando estiver fazendo o estudo de casa, se precisa ser na ordem que tá lá. Não precisa ser na mesma ordem, não. Você pode mudar a ordem dos problemas também. Ah, tá. É porque eu tô organizando de uma forma diferente para ficar mais fluida, entendeu? Ok. Mas ok. Sem problema. Obrigada.